Destruição do ego. Então vamos entender o processo. Agora sim, agora vem a parte boa, tá? A aula 6, a etapa 6, etapa 7, etapa 8, elas são já do descortinar de uma nova frequência. Tá? Então a gente estudou todas as outras partes, né? Que já aconteceu com todos nós. Comigo já aconteceu, com você já aconteceu, vai acontecer também. Comigo vai acontecer de novo, em algum momento eu vou ter que desmoronar alguma outra estrutura que não seja boa para mim. Então, né, nós, como eu disse, nós vamos e voltamos, indo e vindo essas etapas. Lógico, né, depois a tendência é ficar mais em cima. Mas nós fizemos lá a jornada do herói, né, destruímos algumas crenças, elas reagem, tentando fazer com que a gente se reafirme de novo na ciência, na racionalidade. E aí as estruturas cedo ou tarde acabam desmoronando, e agora é a hora então, já que as estruturas desmoronaram, é a hora de o nosso ego desmoronar junto. O ego não é a individualidade, tá, gente? A gente pensa, mas eu perdi meu ego, vou deixar de ser eu. Não, você não é o ego. Pelo contrário, quanto mais você manifesta a sua essência, mais você manifesta a sua individualidade, a sua personalidade real. Entretanto, o ego não é a sua personalidade real. Ele é o mimimi, ele quer atenção, ele quer amor, ele é carente, ele é orgulhoso, ele quer aparecer, ele quer que as coisas sejam como ele quer. Esse é o ego, desse ego que eu estou falando, não é da individualidade. São duas coisas totalmente opostas, ok? Então, vamos ver as características dessa fase de desconstrução do ego, tá? Quando isso acontece, né? Bom, vou ver aqui as características, né? Vamos lá. É hora de se render, pois nada mais está funcionando. Então, né, desmoronaram as estruturas, então aquele eu, né, às vezes cheio de orgulho, cheio de razão, de se achar melhor que o outro, cai por terra, porque a verdade, o lixo interno é trazido à mostra do mundo e de você mesmo, tá bom? Então, outra característica, alguns experimentam o fundo do poço, alguns um momento de repentina inspiração da verdade. Então, né, alguns caem lá no buraco, mas outros, pum, despertam. Tá? Cada um tem uma reação diferente. Outra característica, né, quando o ego começa a desmoronar, o momento presente é revelado e alcançado, ou seja, eu consigo a ver, porque o ego vive, né, ou no passado ou no futuro, sempre pensando no que eu vou fazer, como é que vai ser o fim de semana, como é que vai ser a próxima meta, quando é que vai ser minha venda, como é que vai ser a próxima no ano que vem, e assim por diante. O ego trabalha muito fora do agora, mas ao desmoronar do ego, você começa a vislumbrar a beleza fantástica que existe no agora. Outra característica, a libertação de um ego controlador. Pior de tudo, gente, o ego, ele nos controla. Ele é tão forte que quando você aparece, quando você mostra uma coisa para as pessoas, você precisa manter aquilo. Você não quer mais perder aquele padrão. Você vai ter que aparecer com um telefone bom, você vai ter que aparecer com um carro bom, você vai ter que ter aquele prestígio que tinha antes, e o ego faz de tudo para se manter. Tá? Mas, quando você se livra dele, a sensação de libertação é muito grande, porque você não está nem aí mais para esses símbolos arcaicos de poder, de fama e de riqueza, ou de ostentação, passa a viver de uma forma muito mais leve, tranquila, focado em você, não fora, focado no agora e não no depois. Começa-se a sentir como é viver através da vibração da alma. Então, quando o ego desmorona, começa a emergir a alma, né? O espírito, as experiências, os despertares, as intuições, os insights. É um momento maravilhoso quando o ego começa a cair. Sensação de simplicidade, liberdade e paz. Então, é maravilhoso, porque tudo passa a ser simples. Nossa, por que eu tinha que viajar lá, não sei para... Por que eu tinha que viajar para tão longe, né, enfrentar engarrafamento, ir para lá não sei para onde? Se às vezes eu posso ali na minha cidade mesmo
ir até um parque, né? Lógico, não é da hora, a pessoa não, ela só posta no Instagram e nas redes sociais, né, quando ela está em lugares bonitos e famosos. Mas você vai ver como é maravilhoso também estar no parque, na pracinha da sua cidade, né, tomando um suco ou um chimarrão, como a gente tem aqui no sul, né? Muita simplicidade, mas rodeado de pessoas alegres, de pessoas também que estão de bem com a vida. Tudo, a simplicidade passa a ser muito maravilhosa, muito mais saborosa do que a ostentação, não é? E isso traz liberdade e paz, ok? Então, sintomas dessa fase. Primeira coisa que se tem quando o ego sai de cena é uma sensação de vazio, uma sensação de estar no limbo e sem motivação. E como você perde todas as referências, você fica meio estático, meio paralisado, né, pela situação, pela perda daquilo que você sempre teve. Mas é momentâneo. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Parece que você está no limbo. Você não está nem bem nem mal, não está bom nem legal, nem ruim nem bom. Né? Você está no nada, você está no zero. A motivação também se vai. Mas não se preocupe, é uma sensação momentânea de desmoronamento do ego. Né? Uma coisa que acontece também, o questionamento das metas. Sim, você começa a perceber que muitas das metas que você fez, que você criou, não tem nada a ver com essa nova vida, com essa nova forma de ver o mundo. E aí as metas são questionadas e muitas vezes mudadas. Nesse período, tá? Há uma dificuldade de achar algo interessante e um caminho a seguir. Quando o ego se desmantela, a gente já não sabe o que vai fazer. Porque você tinha aquela profissão, você tinha aquele trabalho, você tinha aquela meta, e agora, como você já mudou tudo, e agora o que eu faço? Aí muitos estão nessa fase, né? O que eu faço agora? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? O que eu faço? O que eu faço? Para que lado eu vou? Então isso acontece, né, nessa fase de destruição do ego, é um sintoma. Sensação de não pertencer mais à sociedade atual, ou seja, né, como o ego ele está doutrinado pela Matrix, quando ele desmorona, você perde a referência da Matrix, e aí parece que você não é mais desse mundo, você começa a achar estranho, você é um outlier, você passa a ser realmente um ser estranho no mundo ainda mais estranho, tá certo? Então esse é um processo interessante. Uma coisa que acontece também, de forma muito maravilhosa, é a aceitação de si mesmo e dos outros, incondicionalmente. Você passa a se aceitar, a se gostar. Começa aqui um processo de construção da autoestima. Porque a autoestima baseada no ego se torna orgulho e presunção. E é uma autoestima falsa e prejudicial. Quando a autoestima é em relação ao seu eu real, aí é realmente maravilhoso, tá? E eu aprendo a aceitar a mim mesmo e também aos outros como eles são. Outro sintoma, sensação de reorganização do próprio corpo. Naturalmente o corpo começa a se mudar. Você não vai mais precisar, de repente, fazer dieta, você não vai mais precisar... Né? Exercício físico é bom. Não é que você não vá se alimentar bem. Você vai se alimentar bem, mas sem precisar forçar. Naturalmente você vai ser conduzido aos seus melhores alimentos, que vão te deixar mais bem nutrido, com mais energia e mais bonito. Tá certo? É natural. Nós já trazemos em nós um instinto natural para nos alimentarmos bem, assim como os animais no ambiente selvagem. E quando o ego, né, que aquilo, nossa, aquilo é bom, agora tem aquela nova bolacha, agora tem aquele novo iogurte, quando você não dá mais bola para essas coisas, naturalmente você é conduzido a uma alimentação mais saudável. Ok? E quando se consegue a destruição do ego, é algo espetacular. E aí eu vou ler o que acontece quando a gente consegue, então, entrar neste fluxo. Tá? No fluxo da destruição do ego. A vida, a saúde e a felicidade aumentam significativamente. A saúde dá um salto. A vida se torna maravilhosa. A sensação de plenitude é muito grande, tá? Quando o ego é desmascarado e eliminado. Outra característica de quando a gente consegue viver bem essa fase é sentimento de bem-estar físico e emocional. Tá certo? Então você passa a ter uma sensação física muito boa, de disposição, de entusiasmo. As suas emoções se equilibram. É um momento grandioso aí da eliminação do ego. Outra característica de quando você passa bem por essa fase é facilidade em ser criativo e bem-sucedido. Tá? É fácil.
O sucesso acontece de forma natural. Você tem criatividade, você fica inspirado, você tem ideias e as ideias te conduzem ao sucesso de forma muito natural. Ok? Outra característica de quando você passa bem por essa fase, compreensão imediata sobre a própria história e libertação. Isso é interessante, você compreende sua história, o que você passou, o que você viveu, o que você chorou, o que você machucou a si e a outras pessoas. Entende essa história, compreende que foi o melhor que você poderia ter feito e se liberta. É um momento também fantástico que vem de brinde na destruição do ego. E o outro, outra característica de quando a gente passa bem e destrói o ego de fato é a sensação de estar alinhado à frequência original. A frequência original é a frequência altíssima da nossa essência. Ok? Então essas são as características de quando se passa bem por essa fase de destruição do ego, que é algo maravilhoso. Porque você mas a gente destrói ele totalmente? Não, a gente vai destruindo. Muito difícil a gente eliminar totalmente o ego. Pelo menos eu ainda não consegui. Né? Mas a gente vai tentando. Né? Já foi, já vi cada tom por causa do meu ego, que eu nem posso contar. Mas hoje já está bem controlado. Mas faço votos que consigam esmagar com força o seu ego. E, claro, que eu não poderia deixar de faltar uma meditação exatamente para isso. Meditação para destruir o ego. Então essa é a meditação que vocês vão fazer agora nessa aula. Ache a sua posição de meditação, coloque seu fonezinho e se prepare para entrar em meditação para esmagar esse euzinho que fica lá incomodando, que é o ego. A luta contra o ego nunca é uma luta muito fácil, mas vale muito a pena. Como já sabem, recorra a essa meditação toda vez que o seu ego tentar se impor. Através da carência, através da vaidade, através das suas vontades. Você pega a meditação e vai lá e dá um para de quieto no ego, tá bom? E, resumindo, como sempre, quando tudo desmorona, também vai junto. Quando nós, assim, decidimos, o ego geralmente vai junto. E junto com o ego desmorona uma série de tristezas, de carências, de vontades, de regras, e passa-se a viver com muito mais liberdade. Essa, então, é a experiência da destruição do ego, que não é o seu eu real, e sim o eu falso. Não é a destruição da individualidade do ser, mas é justamente o eu falso que se destrói, se autodestrói para manifestar a personalidade real, que é de luz e perfeição do ser humano. Ok? Muito obrigado!